Olá pessoal, incrementando o contador de HBCs, vamos ver nessa aula Session Bean do tipo Stateless e do tipo Stateful. Começando pelo Stateless, ele é um componente que existe desde a arquitetura J2EE, sendo a especificação EJB 2.1. O Stateless, pessoal, vai ser utilizado em tarefas que precisam ser concluídas em apenas uma única chamada de método, ou seja, o cliente faz uma chamada, o container recebe, entrega para o stateless processa, envia o resultado para o cliente e cada um segue sua vida independente um do outro. Isso é o stateless. Como exemplo de tarefas que podem ser implementadas com o Session Bean do tipo stateless, nós temos consulta de CEP, autorização de transação de cartão de crédito, serviço de câmbio, e qualquer outra tarefa onde o cliente envia sua requisição e recebe uma resposta de retorno. Por causa dessa característica do Stateless Session Bean, nós temos que ele não mantém estado conversacional. E o que vem a ser esse tal de estado conversacional? É o seguinte, imagine a situação onde nós temos um cliente e aplicação e temos uma sessão entre os dois. No estado conversacional, as informações que são enviadas do cliente para a aplicação são armazenadas de forma que, a cada vez que a requisição chega, essas informações são recuperadas, podem ser recuperadas pela aplicação. Bom, o stateless não mantém estado conversacional. Como ele não mantém esse estado, ele não vai reter informações entre as requisições que o cliente enviar. Então, cada requisição que o cliente envia para um stateless é como se fosse a primeira. O stateless não conhece o cliente e não tem nenhuma informação armazenada de requisições anteriores desse cliente. Como foi falado, o stateless pode atuar em tarefas que podem ser concluídas em uma única chamada de método. E por causa dessa característica, nós podemos utilizar o Stateless Session Bean para implementar o Web Service. Como um serviço funciona exatamente dessa forma, ou seja, não tem um vínculo entre o consumidor e o fornecedor. O consumidor envia o pedido, o fornecedor processa e devolve o pedido para o consumidor. Então, por causa dessa característica dos serviços web, nós podemos implementá-los utilizando o Stateless Session Bean. Aqui, pessoal, só é bom tomar cuidado com algum peguinha que as bancas podem fazer. Com o Stateless, nós podemos implementar Web Services, mas com os Stateful, nós não podemos implementar Web Services, ok? Então fica bem atento com relação a isso, porque se implementa o Web Service com Stateless, mas não se implementa o Web Service utilizando Stateful. E uma outra característica do Stateless em comparação ao Stateful é que ele possui maior eficiência e é escalável. Aqui, pessoal, quando nós estivermos falando em eficiência e escalabilidade, automaticamente vocês podem pensar em pooling. Ou seja, aquela caixinha que nós vimos lá no Entity Bean, onde a gente coloca várias instâncias de um EJB e o container vai delegando as requisições que vão chegando para os objetos que existem dentro do pool. E outra coisa, pessoal, é que o pool de Stateless Session Bean é diferente do pool do Entity Bean. Lembrando aqui, um pool de Entity Beans. Nós temos vários Entity Beans genéricos que precisam ainda receber um identificador para se ligar a uma linha de determinada tabela. No pool de Stateless Session Bean, a coisa é diferente. Nós vamos ter vários Stateless Session Bean que vão ficar ali esperando para atender demandas que o container entrega. Então imagine o seguinte, temos uma caixa lá com 100 Stateless Session Bean e nós temos 1000 clientes na fila. Então os primeiros 100, o container pega a requisição deles e entrega para os 100 Stateless Session Bean do pool. À medida que esses Stateless Session Bean vão processando e sendo liberados do primeiro cliente, eles voltam para o pool e recebem uma nova requisição que o container entrega. Aí, pessoal, o que acontece? O Stateless Session Bean não está vinculado a nenhum cliente. Então, ele pode atender qualquer demanda que chega de qualquer cliente
inclusive do mesmo cliente que demandou no primeiro momento. Só que nós não temos garantia que o mesmo cliente vai ser atendido em todas as suas requisições pelo mesmo Stateless Session Bean. E, inclusive, é essa a característica principal do Stateless Session Bean: receber a requisição do cliente, atender esse cliente e esquecer que esse cliente existe. Como nós já vimos, para informar ao container que a nossa classe é um Stateless Session Bean, nós vamos declarar a annotation stateless. Um outro assunto que nós vamos tratar nesse slide é a respeito do ciclo de vida do Stateless Session Bean. A especificação define dois estados para o ciclo de vida do Stateless Session Bean: o não existe e o pronto. Esses dois estados funcionam de forma semelhante ao que nós vimos lá no Entity Bean. O estado não existe é uma situação de não existência do componente, ele ainda sequer é reconhecido como um Stateless Session Bean. Para que o container o reconheça ou o carregue para a aplicação, precisamos ou instanciar esse componente, utilizando o keyword new, ou deixar que o container injete esse componente. Feito isso, nós vamos ter a transição do estado de não existe para o estado de pronto. No meio dessa transição, antes do componente se encontrar no estado de pronto, algum método que esteja marcado com a annotation postConstruct será executado pelo container. Então, nós vamos ter um callback na transição de não existe para pronto. Esse callback a gente pode utilizar para carregar algum recurso que o Stateless Session Bean vai utilizar nas suas instâncias. Ok, chegamos no estado de pronto. É nesse estado que o cliente vai poder invocar os métodos do negócio. E como transição a partir do estado de pronto, nós temos duas possibilidades. A primeira é de pronto para pronto. O que é isso? O componente está pronto para atender uma requisição. O container entrega uma requisição para esse cliente, ele processa essa requisição, gera o resultado e envia para o cliente. Terminando isso, ele volta para o estado de pronto. Essa é a transição pronto para pronto. A outra transição é de pronto para não existe. Quando ocorre essa transição, nós temos o callback pré-destroy. Métodos marcados com ele serão executados na transição de pronto para não existe. E ponto final, tá, pessoal? O ciclo de vida do Stateless possui dois estados: não existe e pronto. Tomem muito cuidado para não confundir com o Entity Bean, que ele também tem o estado de no pool. Aqui nós temos a utilização de pooling, mas o pooling no Stateless não é estado. Lá no Entity Bean nós temos três estados: não existe, no pool e pronto. Aqui nós temos dois: não existe e pronto. Pooling não é estado no Stateless Session Bean. O pooling no Stateless Session Bean vai ser uma caixa com vários stateless no estado de pronto. Apenas isso, ok? O outro Session Bean dessa aula é o Stateful. Ele também já existia desde o J2EE e, ao contrário do Stateless, o Stateful mantém o estado conversacional. Aqui, pessoal, nós vamos ter um Stateful atendendo todas as requisições de um cliente. Para isso, ele vai reter informações entre as requisições e também nós vamos poder armazenar valores que o cliente enviar para o Stateful nas variáveis de instância. O seu uso, então, vai ser para tarefas que podem ser feitas em várias etapas, como, por exemplo, um carrinho de compras em loja virtual. Vamos imaginar o cenário. Estamos lá no site da Lojas Americanas, imaginando que aquilo ali é uma aplicação JE e o carrinho de compras é implementado como um componente Stateful. Ok, o cliente navegando encontrou um produto que ele queria comprar. Clicou no botão comprar, a requisição vai para a aplicação. O container recebe aquilo ali, instancia um componente Stateful de carrinho de compra e coloca ele para atender as requisições desse cliente. O Stateful, recebendo essa requisição, armazena informações da seção para identificar o cliente e armazena esse primeiro produto em uma lista. O cliente continua lá navegando, encontra um segundo produto e clica no botão comprar.
chega no container, o container entrega para o mesmo stateful que já estava atendendo esse cliente a partir das informações de sessão. O container dá tratamento a essa requisição e adiciona mais esse segundo produto na lista do carrinho. Como o stateful vai estar vinculado ao cliente, ele vai deixar de existir quando o cliente fechar o carrinho e realizar o pagamento. Uma característica importante que nós devemos lembrar do stateful vai ser um objeto stateful atendendo um único cliente. O seu ciclo de vida vai estar vinculado a esse cliente que ele está atendendo. Por causa disso, não tem como nós implementarmos um pool de componentes stateful e também não podemos compartilhar um componente stateful entre os clientes. Nessa figura, nós temos um bom exemplo. O cliente 1 envia suas requisições para a instância 1. O cliente 2 envia as requisições para a instância 2. Se o cliente 2 fechar a sua sessão, a instância 2 também vai deixar de existir. E para a gente informar ao container que a nossa classe é um session bin do tipo stateful, nós vamos declarar na classe a annotation stateful. O próximo assunto que nós precisamos conversar do stateful é o ciclo de vida. Só que como ele é um pouco mais complexo, ele não cabe nesse slide. Nós vamos ver um slide específico para o ciclo de vida. Para o stateful session bin, a especificação define 3 estados: o não existe, o pronto e o passivado. O estado de não existe é exatamente o mesmo que nós vimos lá no stateless. Chega a requisição, o container ou instancia ou injeta uma instância para atender a requisição do cliente. A partir desse momento, ele sai do estado de não existe e passa para o estado de pronto. Nessa transição, se algum método estiver decorado com a annotation postConstruct, o container vai executar esse método. Ok, chegamos no estado de pronto. Nesse estado, o stateful session bin vai estar pronto para atender às requisições do cliente ao qual ele está vinculado. Então, pessoal, enquanto as requisições do cliente forem chegando, o stateful session bin vai estar ali no estado de pronto, atendendo essas requisições. O outro estado que é definido para o stateful session bin é o passivado. Esse estado foi criado para tentar melhorar um pouco o desempenho de aplicações que utiliza muito componentes do tipo stateful. Como cada cliente vai ter ligado a ele uma instância de stateful e o stateful vai armazenar informações da sessão, a gente pode perceber que a demanda de recurso em uma aplicação que utiliza stateful pode crescer muito. Para isso, a especificação criou esse estado passivado. E o que ele é? Imagine a seguinte situação, pessoal. Nós temos ali um stateful atendendo às requisições de um cliente. Em determinado momento, esse cliente parou de enviar requisições para o componente. Só que ele não fechou a sessão ainda continua aberta. Se o stateful continuar no estado de pronto, esperando que o cliente envie novas requisições, ele vai demandar muitos recursos. O que o container faz? Pega esse stateful em estado de pronto, transfere todas as suas informações da memória principal para a memória secundária. Ou seja, o estado passivado, a gente pode falar que o container coloca o componente stateful para dormir. Ele vai ficar ali encostadinho na memória secundária, sem consumir mais recursos da aplicação, até que o cliente envie uma nova requisição. Esse processo de sair do estado de pronto para o estado passivado é chamado de passivação. Quando isso ocorre, o container vai invocar o callback pré-passivate. Nós podemos utilizar esse callback para liberar algum recurso que o stateful esteja utilizando, por exemplo, alguma conexão JDBC ou algum outro recurso que seja pesado para a aplicação. Ok, com isso nós colocamos o stateful em estado passivado. Um outro detalhe aqui, pessoal, é que a partir do EJB 3.2, no JavaE 7, nós podemos desabilitar a passivação. Por exemplo, imagine uma aplicação crítica
onde nós precisamos manter o componente state o tempo todo em estado de pronto. Para que possamos fazer isso, a gente vai desabilitar nesse stateful o modo passivação. Com isso, o container não vai transferir em momento algum as informações que estão na memória principal para a memória secundária. Bom, e estando no modo passivado, nós temos duas transições possíveis. A primeira é voltar do passivado para o estado de pronto. Essa transição nós chamamos de ativação. Ela vai acontecer quando chegar uma nova requisição do cliente que está vinculado a esse stateful. Acontecendo isso, o container vai lá, pega na memória auxiliar o stateful que está passivado e movimenta novamente os seus dados para a memória principal. Quando acontece essa transição, nós temos o callback post-activate. Se nós liberamos recursos no pré-passivate, nós vamos ativar esses recursos ou bloquear esses recursos do pós-activate. A outra transição que nós temos do passivate é para o não existe. Essa transição nós chamamos de timeout. Ela vai acontecer quando o cliente passa um tempo muito grande sem enviar requisição alguma. Então nós temos um tempo lá de timeout, por exemplo, 20 minutos. Se em 20 minutos o cliente não enviou nenhuma requisição, o container vai fazer com que o stateful saia do estado passivado para o estado de não existe. Quando essa transição acontece, o container chama o callback pré-destroy. E para fechar o ciclo de vida do stateful, ainda falta duas transições possíveis para o estado pronto. É a transição de pronto para pronto, que é no momento que o stateful está aguardando requisições do cliente. Chega a requisição, ele atende essa requisição e volta para o estado de pronto. E a outra transição é de pronto para não existe. Quando essa transição ocorre, nós vamos ter dois callbacks. O callback remove, que é onde ele vai desvincular a seção que está ligando esse stateful ao cliente, e vamos ter também o callback pré-destroy. Nesse slide, pessoal, nós temos o código de um stateful session bean. Então vamos lá. Primeiramente, nós vamos declarar a annotation stateful para a classe shopping cart EJB. Aqui nós também estamos utilizando a annotation stateful timeout, definindo um valor de 10 minutos para o timeout desse stateful. Ou seja, depois que passar 10 minutos sem nenhuma requisição do cliente, o container vai disparar o timeout e vai fazer com que ele saia do estado que ele se encontre para o estado de não existe. Normalmente, depois de um tempo, ele vai para o passivado e o timeout ocorre quando ele está no passivado. Aí ele sai do passivado e vai para o estado de não existe. Aqui nós temos uma outra notation, que é a persistence context. A gente vai ver ela lá no JPA, então por enquanto simplesmente entendam que ela está injetando um Entity Manager para a gente poder fazer persistência em banco de dados. Por enquanto só isso. Em seguida, nós temos os métodos do negócio para adicionar item, para remover item, para recuperar o número de itens e para recuperar o total do carrinho de compra. Do lado direito, nós temos métodos do ciclo de vida. Então nós marcamos aqui o primeiro, que é o método checkout. Nós marcamos com a annotation remove. Então isso vai acontecer quando uma sessão for finalizada. Então o checkout é chamado pelo container quando a sessão do cliente é finalizada. Aqui no nosso código nós estamos persistindo os itens do carrinho no banco de dados. Depois nós temos o método initializate com duas annotations, a postConstruct e a postActivate. E temos o método releaseResources com duas annotations, pré-destroy e pré-passivate. E o que significa isso aqui, pessoal? Quando nós temos no stateful a transição de, por exemplo, do não existe para o pronto ou do passivado para o pronto, o container vai chamar o método initialize. Quando nós tivermos a transição do pronto para não existe ou do passivado para não existe, o container vai chamar o método releaseResources por causa do callback pré-destroy. E quando nós tivermos a transição
do pronto para o passivado, o container vai chamar esse mesmo método, o releaseResources, por causa do callback pré-passivate. Nesse outro slide, nós temos mais dois códigos mostrando uma comparação entre o SessionBean do tipo stateless e o SessionBean do tipo stateful. Aqui, pessoal, em ambos os casos, nós estamos implementando uma calculadora. Só que vocês vão perceber como é diferente a forma de implementar uma calculadora utilizando stateless e a forma de implementar uma calculadora utilizando stateful. Do lado esquerdo, nós temos uma calculadora stateless. Lembrando do stateless, ele não armazena estado conversacional e ele é utilizado em tarefas de uma mão única. O cliente envia uma requisição e recebe uma resposta e o stateless para por ali. Então vamos dar uma olhada no código. Em primeiro lugar, nós definimos uma interface remote, informando para o container que o cliente vai acessar esse componente de forma remota. E declaramos os métodos que serão implementados pelo SessionBean stateless. Ok, passemos para a classe. A classe se chama CalculatorStateless e nós penduramos a annotation stateless nela para informar para o container que esse é um componente do tipo stateless. Em seguida, implementamos a interface eCalculatorStateless. Nessa implementação aqui faltou alguma coisa, né, pessoal? E o que é? A interface Serializable, porque ele está implementando uma interface remota, beleza? Então vamos lá. A forma de implementar uma calculadora utilizando o Stateless SessionBean. Como o Stateless trabalha com tarefas que devem ser concluídas em uma única chamada, nós não vamos armazenar valores em variáveis de instância. Se eu quiser utilizar a calculadora Stateless para somar valores, eu invoco o método add e passo como parâmetro o valor A e o valor B. A nossa classe aqui tem um bugzinho, né, pessoal? Porque aqui não é divisão, aqui deveria ser soma. A nossa calculadora stateless recebe a invocação do método, pega os dois valores, faz a soma e retorna para o cliente o resultado dessa soma. Isso é trabalhar uma calculadora utilizando stateless. Percebam que é tarefa de chamada única. O cliente invoca, envia parâmetros, o stateless processa, entrega o resultado, pronto, separou do cliente. Já do lado direito, nós temos a implementação de uma calculadora utilizando um SessionBean do tipo stateful. Da mesma forma, nós começamos declarando uma interface remota. A interface remota declara os métodos que podem ser visualizados pelo cliente. Em seguida, nós implementamos a classe CalculatorStateful e penduramos a annotation stateful. Essa classe implementa o eCalculatorStateful e faltou aqui também o Serializable, ok? Então vamos lá. No caso do stateful, nós podemos armazenar informações do estado conversacional. Para isso, nós definimos um atributo chamado value do tipo double. Nós inicializamos esse double com o valor 0. Como o stateful armazena informações entre as requisições do cliente, nós podemos ter a seguinte situação. Eu invoco o método add enviando o valor 100. Depois, na segunda requisição, eu invoco o método subtract informando o valor 50. Depois eu vou invocar o método multiply passando o valor 4. E também vou invocar o método divide passando o valor 2. Aqui vai acontecer o seguinte, quando chega a requisição com valor 100, ela vai ser atribuída para o atributo value. Nesse ponto, value vale 100. Chamei o método subtract passando 50. Ele passa uma subtração de 50 em value. Nesse momento, nós temos o value valendo 50. Na sequência, o método multiply vai receber o 4 como parâmetro, fazendo a multiplicação. O value vai valer 200. A invocação de divide, passando 2 como parâmetro, vai fazer com que o atributo value tenha o valor de 100. Ao final dessas operações, o cliente, invocando o método getValue, ele vai receber um retorno com o valor de 100.
Então, pessoal, com esses dois códigos, nós podemos perceber a diferença entre uma implementação de calculadora utilizando a estratégia do Stateless Session Bin, onde nós não vamos ter armazenamento de informações em variável de distância, e para que o processamento ocorra, nós vamos entregar dois valores para o stateless, ele faz o cálculo e devolve o resultado em uma única chamada. A calculadora, utilizando a estratégia stateful, como nós temos uma variável distância e podemos armazenar informações entre as requisições, nós enviamos um valor por vez, informando qual que é o método que a gente quer para fazer o cálculo, se é soma, subtração, multiplicação ou divisão. Com isso, pessoal, nós fechamos o que nós tínhamos que ver a respeito de stateless e stateful. Na próxima aula, nós vamos fazer alguns exercícios a respeito desses dois componentes.